Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Jeremias. E no meu último áudio eu vos falei acerca do poder da verdadeira profecia, onde Jeremias chama a atenção do falso profeta Ananias. Na verdade, Jeremias estava profetizando ao povo acerca do jugo que Deus havia colocado sobre o povo devido à sua desobediência. Mas Ananias o falso profeta vai e confronta o verdadeiro profeta diante do povo e diante dos sacerdotes, com o intuito de desmoralizar a Jeremias. Jeremias sai calado de diante de Ananias. Ele diz para Ananias então que assim seja. Inclusive, Jeremias chega a dizer para Ananias: amém, que assim seja, que a sua profecia se cumpra então. Porque Jeremias também tinha vontade que Deus voltasse a abençoar o povo de Israel. Mas quando Jeremias saía desmoralizado diante da multidão, Deus manda que Jeremias retorne e chame a atenção de Ananias e diz para Ananias que Deus não havia usado ele, que ele havia falado mentira para o povo e devido a esta mentira ele iria morrer. E naquele mesmo ano Ananias morre. Quem era Ananias? Ananias era um falso profeta que entra em cena. A única coisa que se sabe desse tal Ananias é que era filho de Azur. Ele era do tipo que impressionava, falava como profeta, tinha discurso de profeta e como profeta vestia-se, aliás, de uma maneira como se fosse um verdadeiro profeta. Era mais dramático que os próprios profetas de Deus. As suas palavras eram eloquentes. Ele tinha uma dicção muito boa, de uma maneira que ele falava, de uma maneira que chamava a atenção do povo. Além disso, só falava o que o povo queria ouvir. Vinha ele pregando a paz, determinando prosperidade. Possivelmente tudo o que ele falava provavelmente vinha se confirmando de uma maneira que aparentemente trazia benefício para o povo. Então ele era alguém que a multidão confiava. A multidão acreditava nas palavras de Ananias. As palavras de Ananias foi no auge da crise de Judá. Foi quando a crise era mais forte. Ananias aparece. Ele entra em cena para perturbar o povo e afrontar o profeta Jeremias. Estes voltavam Judá a arrepender-se de seus pecados. Jeremias se esforçava para que Judá arrependesse dos seus pecados e curvar-se à vontade de Deus e aceitar o jugo babilônico politicamente correto,
Aquele induzia o povo, o profeta Ananias induzia o povo a rebelião, dizendo-lhe que dentro de 2 anos seria os cativos retornado, seria repatriado, e os tesouros do santo templo devolvido. A sua profecia jamais se cumpriu. No texto do verdadeiro profeta ele estava reprovado como profeta. Basta lermos o livro de Deuteronômio 18, verso 22. Amados e diletos irmãos, eu quero vos dizer algo que eu sou um grande pesquisador da palavra de Deus. E eu não somente pesquiso as palavras, eu não somente pesquiso a Bíblia Sagrada, mas também eu pesquiso várias coisas que estão ocorrendo nesse universo espiritual. Não sei se os irmãos sabem que existem navios que são de pesquisa em alto mar, que é monitorado pela NASA, e esses navios, eles têm cientistas a trabalho da própria NASA, onde eles pesquisam todas as catástrofes que poderão ocorrer no mundo. E alguns destas pesquisas, ele tem sido utilizado por uma determinada pregadora. Ela recebe de antemão, dizendo, ela é amiga de alguns cientistas pesquisadores, eles passam de antemão para ela as catástrofes que provavelmente pode ocorrer. Não é 100% que iria ocorrer, mas provavelmente poderia ocorrer. Tipo, furacão, tipo, vulcão entrar em erupção. São coisas que estão sendo pesquisadas. E essa determinada pregadora, ela usa de antemão aquilo que ela recebe da pesquisa e começa a lançar como profecia sobre a terra. E eu parei de compartilhar a mensagem dessa determinada pregadora. Eu não vou dizer o nome porque é muito antiético. Voltando à palavra de Deus, o Ananias, ele foi reprovado como profeta de Deus. Ananias falou o que o rei queria que ele falasse, aquilo que o rei determinou que ele deveria falar. Ele falou aquilo que o povo queria ouvir, profetizou o que o povo ansiava escutar, e assim ele trouxe uma profecia que todo almejava que viesse a acontecer naquele momento. Você, pregador, meu irmão, homem e mulheres de Deus, vocês que são servos de Deus, você não foi chamado para brincar de pregador. Você não foi convocado pelo Senhor para atuar como pregoeiro da verdade e usar essa verdade transformando em mentira. O que a palavra de Deus vem ao seu conhecimento, é dessa maneira que você tem que ministrar. A Bíblia, ela sempre confirmará a profecia profetizada pelo seu servo. O único manual da verdade é a própria palavra de Deus. Se vier uma profecia
ministrado através de alguém que não esteja em conformidade com a palavra de Deus, você pode descartar esta profecia, porque não é Deus falando. Porque tudo o que está registrado na palavra, ela é confirmado mediante a verdade. A Bíblia diz que nada pode ocorrer na terra sem antes ser alertado por Deus, por meio dos seus profetas. Mas tudo já está registrado na própria palavra de Deus. Então você, servo de Deus, você foi chamado não para brincar como pregador. Deus te convocou, o Senhor te convocou para atuar como um verdadeiro pregoeiro da verdade, que é a palavra de Deus. O seu único compromisso é com a verdade. Se não quiserem ouvi-lo, que não ouça. No entanto, todos haverão de saber que em seu meio esteve um autêntico pastor de alma, um autêntico profeta do Senhor, um legítimo proclamador da verdade divina. As pessoas precisam saber o seu verdadeiro chamado, meu amado. Leia livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 4 e 5. O que ocorreu com Ananias, o falso profeta? Ananias, em tudo, parecia um profeta. Ele parecia um verdadeiro profeta. Ele falava como profeta. Ele conhecia a palavra de Deus. A palavra de Deus, porém, não estava com ele. Você simplesmente conhecer a palavra de Deus não te transforma em servo de Deus, meu amado. Você simplesmente conhecer aquilo que está registrado na palavra de Deus não te torna de maneira nenhuma filho de Deus. O que te torna servo de Deus é o chamado de Deus, é você obedecer a palavra de Deus. Ananias, ele conhecia a palavra, ele tinha o poder da palavra. A palavra de Deus, porém, não estava com ele. E por haver se tornado rebelde, por ter se insubordinado contra o Senhor, Ananias foi severamente punido naquele mesmo ano, de conformidade com o que profetizou Jeremias. Morreu Ananias, morreu, a sua memória caiu ao esquecimento. Ele morreu sem inglória, morreu sem ter nenhuma glória, sem receber nenhuma glória de profeta. Ele que tanto almejava ser reconhecido como profeta, ele morreu sem receber esta glória de profeta. Jeremias 28, verso 15 até o versículo 17. Meu irmão, minha amada irmã, você que me ouve, você que exerce o ministério, o chamado de Deus, eu quero dizer para você que esse é o destino daquele que sem temor nenhum tem muitas vezes brincado com o nome de Deus. A própria palavra de Deus diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele irá colher. Não use os dons que Deus te deu de maneira errada. Nunca ouse zombar daquilo que é santo, amados. Ananias brincou com o nome de Deus, zombando-lhe da santidade. Foi morto sem glória, sem receber a glória de um profeta. Lembre-se
daquela mulher chamada Jezabel, que induzia o servo a pecarem contra Deus. Lembre-se que no próprio livro de Apocalipse, o Senhor Jesus traz novamente a memória de Jezabel, dizendo que a doutrina dela estava sendo praticado na igreja de Tiatira. Induzia os servos de Cristo ao pecado. Apocalipse 2, verso 20. Existe na atualidade, amados irmãos, pessoas praticando a doutrina de Jezabel, praticando erro, caindo em adultério, em pecado. Nos dias atuais, inclusive, existe pessoas praticando o pecado de Balaão, que ensinou Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel. Apocalipse 2, versículo 14. Qual foi a indução de Balaão? Quando Balaque queria amaldiçoar Israel, toda vez que Balaão recebia pagamento para amaldiçoar Israel, quando ele ia para amaldiçoar a Israel, o Espírito de Deus descia sobre ele e ele começava a pronunciar bênção sobre o povo de Israel. Balaque ficou tão irado contra Balaão, e aí Balaão, no intento de receber o seu pagamento, ele disse para o povo, para Balaque, que a única maneira de que o povo de Israel viesse a se corromper diante de Deus era se houvesse o pecado da carne, da sexualidade. Então que induzisse, que colocasse sorrateiramente mulheres belas no meio do filho de Israel, para que eles viessem praticar a relação sexual com elas, e assim haver uma mistificação e o povo cairia em pecado. E isso ocorreu, amados. E hoje, nos dias atuais, existe igreja usando grupo de danças no altar do Senhor, moças bonitas, rapazes com roupas bem apertado, moças seminuas de minissaia, rebolando no altar do Senhor, e a igreja, que é a igreja santa do Senhor, sendo contaminado com o pecado da carnalidade. Isso é chamado de doutrina de Balaão. Querido, amado pregador, amado ouvinte da palavra de Deus, se você tem o dom profético, coloque-se à disposição do próprio Deus, coloque-se à disposição do Espírito Santo de Deus, deixe que Ele use de acordo com a sua vontade, deixe que o Espírito Santo te dê a direção, jamais queira abusar do que lhe pertence, seja humilde, reconhecendo sempre em seu pastor a autoridade máxima da igreja. Nunca se torne um rebelde. Ananias, ele se tornou um rebelde. Ele acabou se tornando um falso profeta. Alerta-nos o Senhor Jesus, que nos últimos dias aparecerão muitos falsos profetas, que, se possível, enganarão até mesmo os escolhidos. Mateus 24, verso 11. Por isso, os obreiros, mediante o Espírito Santo, devem manter-se alerta, vigilante, a fim de que os lobos não lhe arrebatem as ovelhas. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, vocês que são responsáveis por uma igreja, pelo ministério, toma cuidado,
para que lobo não venha a tirar as suas ovelhas, para que não venha tirar você da direção da presença de Deus. Ananias, ele tinha veste de profeta, falava como profeta, mas era um autêntico lobo. De onde vem o pregador, o avivalista, muitas vezes, amados? Você precisa saber. Você que chama pessoas para ministrar dentro da sua igreja, muitas vezes a pessoa tem nome de conferista, de nome de profeta. Busque saber se ele tem a essência do Espírito Santo, ainda que ele tenha carta de recomendação. Amado, ore a Deus. Peça a direção de Deus antes de convidá-lo. Peça a Deus: Senhor, eu pretendo convidar. Vamos supor que você pretenda convidar o presbítero Gregório para pregar na sua igreja. Ore a Deus. Fale com Deus: Senhor, eu quero convidar o presbítero para pregar na minha igreja, mas ele está direcionado por Ti, meu Senhor. O Senhor mostra, meu amado. O Senhor Jesus, Ele não deixa ninguém em dúvida. Ele mostra, Ele revela a minha vida para você. Então, é desse jeito, amado. Tenha cuidado. Não coloca ninguém que vocês não conheçam no altar. Sobre o aparato, muitas vezes, de eu falar bonito, muitas vezes, usar muitas vezes a própria psicologia. A psicologia se tornou um instrumento, muitas vezes, errôneo dentro da igreja, amados. Tem pessoas que estão usando a palavra de Deus como instrumento nas intimidações das ovelhas, induzindo muitos servos de Deus, homens e mulheres, à impureza, induzindo as pessoas a praticarem pecado. Amado, tenha cuidado, pois existe muitas pessoas que levam nome de pregadores, mas são lobos devoradores. Tenha cuidado, amados. Tem pessoas que vai de cidade em cidade, levanta muitas vezes virtuosa soma de dinheiro, distribuindo envelope. Não permita, meu amado, você que é líder da igreja, não permita que esses lobos venham devorar a sua igreja. Não deixe de observar a verdadeira palavra de Deus. Não se deixe envolver por esses falsos profetas. Você tem a essência do Espírito Santo. O Espírito Santo está em sua vida. Você é templo, morada do Espírito Santo. Consulte a Deus. Ore. Busque a presença do Espírito da verdade. Pregue e ensine a palavra de Deus. É isso que está registrado no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. A sua mensagem, a verdadeira mensagem do pregador, qual é esta mensagem? Ou se acha em nosso meio, muitas vezes, pessoas que se instalam muitas vezes para enganar, para trazer apostasia. Se vier com outra mensagem que não é a mensagem do Evangelho, ou seja, considerado anátema, mesmo que tenha cara de anjo, mesmo que tenha cara de pastor, mesmo que tenha vestimenta de profeta. Ananias se vestia como profeta, falava como profeta, mas era um mentiroso, ele adulterava a palavra de Deus. A semelhança de Ananias é que não temeu enfrentar o homem de Deus. Muitos são os profetas que muitas vezes que busca dominar o pastor. O ministério da igreja não aceita tais manobras, amado.
Não seja ingênuo, meu amigo. Não seja ingênuo. Não permita que essas pessoas que dizem que tenha título, muitas vezes de profeta, que venha muitas vezes querer dominar a sua igreja. Eu estive uma vez dentro de uma igreja onde um visitante levantou lá sem autorização do líder da igreja, do pastor da igreja, e fez o maior rebuliço dentro da igreja. Título de profeta. As pessoas diziam, mas ele é profeta. Eu não vi nenhuma essência de profeta, nenhuma essência do Espírito Santo. Acabou virando uma bagunça dentro da igreja. Meu irmão, minha irmã, para concluir, quero vos falar, tenha cuidado com os falsos profetas. Esteja alerta a fim de que não venha devorar o rebanho. Não podemos desprezar a verdadeira profecia, meus irmãos. A verdadeira profecia ela é confirmada mediante a palavra de Deus. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Pois o Espírito Santo continua a falar através dos dons que distribui a igreja. Quando o Espírito Santo fala, ele traz equilíbrio, ele traz um discernimento. Cada profeta deve ser considerado de acordo com a sua chamada, com acordo com as suas palavras, com acordo da demanda, da reivindicação da Bíblia. Nada, absolutamente nada pode estar acima da Bíblia Sagrada. Nada, absolutamente nada está acima da Escritura Sagrada. A nossa única regra de fé e conduta é a palavra da verdade, que é o próprio Verbo que se fez carne. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.